Olá a todos. Hoje nós vamos conversar sobre ufologia e espiritualidade. A ideia é tentar formar uma junção entre esses dois assuntos. Para o estudo, para a nossa conversa de hoje, eu farei algumas pausas para que eu consiga colocar melhor, pois é um assunto, colocar melhor as palavras para que se consigam, para que os outros e eu consigamos entender de uma forma correta. Portanto, me desculpem as pausas, ok? A gente tem a ideia de que os extraterrestres, aquela ideia jovem dos anos 80, principalmente na minha época, dos filmes. A ideia de extraterrestre começou ali. Aqueles seres horríveis, como o Alien, o Predador, ou senão aqueles seres mais cômicos, como o ET, aquele serzinho cabeçudinho, né? Verde, de anteninhas. Esses são os cômicos, com antenas em cima da cabeça e tal. E aqueles mais horríveis, o Predador, o Alien, eu me lembro bem. Então, filmes de terror, né, que Hollywood, bons filmes por sinal. Mas essa é a ideia que se tem do mundo e dos extraterrestres. Então, sendo que esta ideia é uma ideia bem desfocada, assim, porque a gente faz ideia da palavra extraterrestre como sendo simplesmente aqueles seres, aqueles bichinhos, aqueles tipo de pessoas, né? Enquanto o extraterrestre significa simplesmente fora da Terra. Tudo que é de fora é extraterrestre. Então, vamos tentar fazer uma analogia sobre isso. A gente, muito católica, muito religioso, devoto de alguma religião, compreende muito o que fala na Bíblia a respeito do céu. Tudo veio do céu. Jesus morreu e ressuscitou depois de 3 dias e foi para o céu. E está sentado ao lado direito de Deus no céu. A Jerusalém Celeste, a qual João se referia no Apocalipse, que é uma cidade no céu. Então, tudo é no céu. Deus vive no céu. Os anjos vivem no céu. E o céu não é no planeta Terra. O céu é fora. Ah, mas você está dizendo que eles são extraterrestres? Então você está dizendo que eles são verdes, que eles têm as anteninhas, que eles são cômicos ou são horríveis. Justamente por causa deste paradoxo dos filmes, que nós aprendemos a entender os filmes desta forma. Portanto, se a gente entender a coisa por este lado, nós vamos ver que a gente está totalmente errado, que existem milhares de pessoas mundo afora que recebem contatos de seres espirituais em muito centro espírita, em muita casa de umbanda, muito terreiro de axé por aí, e muita gente esotérica recebe contatos de seres espirituais, entidades, ou seja lá como queiram dar o nome, mas todos têm um lugar de origem, o céu. Então, quando a gente fala em extraterrestres, não estamos falando de seres verdinhos, anteninhas, cômicos ou terríveis. Essa é uma ideia totalmente doida que nos colocaram na base do entretenimento, na base dos filmes. Então, baseado nisso,
a gente tem a espiritualidade. E quando a gente fala na espiritualidade, a gente não está falando de espíritos. Estamos falando de espíritos e um bando de seres que estão fora da matéria. Vejam só, a matéria, ela significa somente 4% daquilo que existe. E quando eu falo aquilo que existe, eu não estou falando só daquilo que você pode tocar. Estou falando daquilo que existe. Um espírito, ele existe, mas ele não é matéria. O vento, ele existe, mas ele não é matéria. Você não vê o vento. Você não pega o vento. Eu tomei aqui um pouco de vento. Não existe. A não ser a Dilma. A Dilma fazia estoque de vento. Mas não é isso. Então, o mundo físico, ele é somente 4 ou 5% do mundo que realmente existe. E o que são os outros 95, 96% que eu estou falando? É matéria, é a antimatéria, é a matéria escura, é energia. O mundo físico é a matéria densa, nossos corpos é matéria densa, uma barra de ferro é matéria densa. Se solidificou, átomos foram se unindo, se unindo, se unindo, se unindo, formaram as células que formaram as coisas e a gente toca nelas. E a gente é elas também. Mas, para que isso exista, precisa existir a energia. E a energia é a consciência. Só para se ter uma ideia, quando vai nascer qualquer ser, animal, como nós, vamos por assim dizer, ele começa, na hora da concepção, ele começa a se desenvolver no útero da mãe ou no ovo, se for um ovíparo, ele começa a se desenvolver e imediatamente a hora que começa a se unir mais de uma célula, já precisa existir uma energia que vem de algum lugar do céu, vamos por assim dizer, para dar a sustentação, porque sem esta energia que sustenta, os átomos não ficam unidos para formar as células e depois formar o ser. Portanto, é provado pela física quântica, pelos postulados da física quântica, que a matéria existe depois da energia. Então, primeiro existiu um universo imaterial, que não é de matéria, para depois existir o universo material que a gente conhece. Então, a gente conhece o nosso universo como sendo um universo dentro de outros, tantos, e neste universo que é o nosso, existe muitas galáxias, e dentro das galáxias, uma delas é a nossa, existem o nosso sistema solar. Dentro dessa galáxia existem vários sistemas solares e um deles é o nosso. Então, dentro desse sistema solar existe o Sol e existem os outros planetas, a Terra, Marte, tal, Plutão, que foi rebaixado, mas parece que voltou a ser planeta, subiu para a primeira divisão de novo. Esse é o universo físico. Mas antes desse universo ser criado, existia um universo que não era físico, o universo da antimatéria, um universo de energia, um universo que todo mundo costuma chamar de o mundo espiritual, ou o paraíso. Okay? A gente tem, fora do nosso universo, um outro universo que é o universo imaterial, espiritual, antimatéria, universo energético, que é esse que eu estou falando. E é neste universo, e é deste universo que vêm os nossos espíritos, que vêm os espíritos que comandam o universo material e que compõem aquilo que nós viemos a chamar de projeto Terra. O que é um projeto? Um projeto é uma coisa que foi criada com o princípio de início, meio e fim.
Até um projeto de uma casa tem um início, o meio e o fim. Um prédio, o início, o meio e o fim. O nosso projeto também, o projeto Terra também tem um princípio, um meio e um fim. Então, estas entidades siderais, esses engenheiros siderais que estavam no mundo, que são do mundo espiritual, assim como nossos espíritos também são deste mundo espiritual, estes seres criaram este mundo de matéria, que é o nosso universo, dentre outros, mas vamos falar deste. E neste universo existem inúmeros mundos habitados. O nosso mundo, o planeta Terra, é o mais jovem deles. O nosso mundo, o mundo terreno, é o planeta mais jovem a receber vida no nosso sistema solar. Ok? Então, tendo isto, estes seres com alta tecnologia, você imagina, o nosso universo tem não sei quantos bilhões de anos. O nosso planeta tem 13 bilhões de anos. 7 bilhões. O nosso universo parece que tem 7 bilhões e o nosso planeta parece que tem 5 bilhões de anos. Ok? Se não me falha a memória. É muita conta, é muito número. Desculpe se eu me passei, mas é em torno disso. Então, você acha que um universo que tem 13 bilhões de anos para existir, são 13 bilhões de anos que ele já existe. E antes dele existir, já existiam estes seres, até nós mesmos, nestes mundos espirituais, e já existíamos lá. E imaginem a quantidade de tecnologia e o que somos capazes de fazer lá. Hoje a gente se depara no nosso mundo terreno, um mundo de terceira dimensão, notem isso, grave. E a gente já fica abismado com tanta tecnologia, eu estou falando através de um telefone agora. Olha a tamanha tecnologia empregada. Agora você imagina as comunidades, nem vou dizer no outro universo imaterial, vou dizer em outros planetas mais avançados, de quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª dimensão. Compreendem? Então, estes seres resolvem fazer estes projetos em determinados planetas para que os seres do mundo espiritual possam experienciar, sentir como é viver uma experiência física. Ok? Saquem só. O universo físico nosso, ele é controlado, e o nosso planeta, o nosso projeto Terra é controlado por essas entidades de alta tecnologia que criam o nosso planeta numa faixa de vibração, assim como o nosso é um mundo de terceira dimensão, ou um mundo de provas e expiações, como os espíritas e kardecistas falam. Eles criam isso daí conforme a necessidade deles. Às vezes eles criam mundos de quarta, de quinta, de sexta dimensão, mas tem que ter os mundos mais densos, aquela energia mais densa, mais pesada, onde se experiencia as coisas mais absurdas e mais malucas. Por isso que esse mundo é um cadeião. Aqui só vem o que... Só vem... seres que querem experienciar coisas fora da casinha, assim. Onde o ego aflora. O que é o mundo de terceira dimensão? Sexo, comer, beber, se drogar, se matar, subjugar o mais fraco a qualquer custo e principalmente o poder a qualquer custo. E vícios em geral. Então só vem pra cá quem quer curtir esse tipo de coisa. Para quem quer ter experiências neste tipo de habitat. Porque aqui prevalece isto. E por que prevalece isto? Porque o pessoal do comando do Projeto Terra precisa de um planeta com essas características. Você vai comprar um carro numa loja, tem o carro assim, o carro assado, hatch, sedã, SUV, esportivo, para todo tipo de gostos. Então, existem planetas para todos os tipos de gostos. Não gostos do cliente, mas todo tipo de vibração para ser experienciado.
E conforme a vibração que você está vibrando no mundo espiritual, que você quer experienciar, é a vibração que você... Basicamente, estou sendo bem resumido aqui para explicar, entende? Então, nós temos um planeta que foi feito assim. Ele é desta forma porque deve ser feito assim, desta forma. Encarnam espíritos maléficos como Adolf Hitler, como Mao Tse Tung, como Stalin. Não encarnam à toa. Estes seres estão aí, vêm já com um propósito, já de fazer essa doideira no mundo, justamente para fazer com que o... Normalmente é em final de projeto já que vem esse tipo de absurdo. Veja bem, o mundo nasce, um mundo como o nosso, nasceu numa idade da pedra, bem dizer. Okay? Ele evolui um pouco mais para uma idade média e quando chega próximo do seu fim de projeto, cerca de 200 anos antes, começa a ser despejado muita e muita tecnologia para este mundo. Então você tem a eletricidade, o carro, o motor e o telefone e não sei o que, e assim vai. Se você pegar uma pessoa da década de 50, você voltasse no tempo, pegasse ela e botasse na sua máquina e viesse para cá, para este mundo agora, a pessoa ia dizer que estava em outro. Nosso mundo é totalmente diferente do mundo daquela época, por causa da tecnologia. Só que todo projeto ele tem fim. E como eu falei, cerca de 150, 200 anos antes do fim, começa-se a uma entrega de tecnologia, justamente para que a comunidade e o mundo, quando chegam a um certo nível, ele se autodestrua, para que outro projeto, dentro de um certo período, possa ser colocado de novo neste planeta. Ao que me consta, nós somos a 4ª raça-mãe que já habitou neste planeta. Nós já tivemos quatro raças. Antes de nós, seres humanos, existiam também os Atlantes, que se destruíram graças à tecnologia também. Os Atlantes estavam, parece que, em 5ª dimensão. Já antes dele, temos uma raça que chamam de Lemúria. A Lemúria já era uma mistura de 20 e poucas raças diferentes de seres vivendo juntos no mesmo planeta, eu digo, não todo mundo junto misturado, e que também se terminou, foi finalizado aquele projeto, assim como o nosso projeto vai ser finalizado. Infelizmente ou felizmente, na Segunda Guerra Mundial, o ser humano adquiriu uma tecnologia muito grande, chamada de bomba atômica. E a ideia do projeto dos comandantes do Projeto Terra era finalizar o Projeto Terra logo em seguida. Por isso, iniciou-se a Guerra Fria. Ok? A Guerra Fria se iniciando era para o mundo ter acabado com um holocausto nuclear e finalizado este projeto. Por que não finalizou? Vamos lá. O Projeto Terra não foi finalizado naquela época porque em 1969, quando o homem adquiriu mais uma tecnologia ainda, a tecnologia do foguete para ir até a Lua, houve uma reunião entre os comandantes. Reunião esta que o próprio Chico Xavier relata, que ficou famosa como sendo a reunião da data limite. Nesta reunião, neste conclave, o pessoal lá do Comando Estelar, o Comando da Terra, se proporcionou a terminar o projeto já ali em 69, 70, 71, porque o mundo já tinha adquirido tecnologia para se autodestruir e ainda queria ir para outro planeta, no caso a Lua, e logo em seguida provavelmente teriam ido para outro, carregando essas armas de destruição em massa para fazer cagadas em outros planetas. Portanto, nosso planeta deveria ser checkmate, finalizado. O nosso planeta não foi finalizado naquela época por intervenção do
próprio Jesus, a figura que conhecemos como Jesus, que para nós que estudamos isso, nós chamamos de Vishnu, na religião hindu, ou, como é o nome em hebraico, Yahushua HaMashiach, se não me engano, em hebraico. Este ser, que é o comandante principal, não só do nosso comando, do nosso projeto Terra, mas de muitos outros, o Cristo, ele interviu na reunião e pediu para que nos desse 50 anos. Okay? 50 anos de moratória para que a gente pudesse aprender pela primeira vez a lidar com tamanha tecnologia sem ferirmos uns aos outros, sem destruirmos uns aos outros e sem terminar a nossa moratória de 50 anos com um holocausto nuclear. Sendo que já era sabido por eles que a tendência eram todos os povos da Terra, cada um adquirir mais armas nucleares do que o outro. Portanto, aí está, como o Chico Xavier falou, a data limite, 2019. 20 de julho de 69 foi a reunião, se não me engano, 20 de julho de 2019 terminam os 50 anos que Cristo conseguiu para nós. Se nós não nos destruirmos até lá, parece que o projeto Terra, sob o comando do próprio Cristo, irá nos alavancar de uma forma nunca antes vista. Porque parece que os planos são muito bons, de nos presentear com altas tecnologias que ainda não conhecemos. Nós, mortais aqui desse mundo, muitos governos já têm acesso a isso. Mas a ideia, porque tudo começa pelos governos, ok? Os governos são subordinados do projeto Terra. A maioria deles, ao menos. Então, seremos presenteados ao final deste tempo, com o decorrer do que o tempo for passando, presenteados com altas tecnologias e outras coisas maravilhosas que virão, inclusive a aparição dos nossos irmãos galácticos, comandantes e outros seres que nós conhecemos como anjos, fulanos de tal, ciclanos de tal e toda aquela turma que a gente pensa que são figuras e anjos angelicais que na verdade são seres extraterrenos de outras moradas, por assim dizer. Assim como nós somos de outras moradas, estamos aqui encarnados no cadeião, porque só Deus sabe por quê. Ok? Então este é o tema, esta é a ideia que eu tentei semear, não sei se me fiz por entender por completo, mas a ideia é que nós não estamos à mercê do acaso neste mundo. A gente tem o nosso livre-arbítrio, o famoso livre-arbítrio como falam. Porém, o que rege o livre-arbítrio é a existência de certos aspectos neste mundo que fazem com que ele seja da forma que é desejado. E é desejado pelo comando. O comando estelar que cuida do nosso planeta, até um certo tempo atrás ali, nesta transição, não sabemos se vamos transitar da terceira para a quarta e quinta dimensão agora, se nós não nos matar tudo aí esse ano ainda, não sabemos se vamos transitar, mas o comando que faz esta transição planetária em todos os planetas é sempre o comando Ashtar. Quem nunca ouviu falar no Ashtar? Ashtar é uma palavra que significa luz. E Ashtar não é o nome de um cara, o nome de uma pessoa, de um ser. É o nome de um comando. O comando Ashtar, a frota estelar Ashtar, é a frota que faz a transição planetária na hora que estamos por fazer uma transição. Então, quem estava no comando, ou está ainda, é o comando Ashtar. Assim que passarmos
esta transição e irmos para um mundo já de quarta e quinta dimensão, se é que iremos, será outro comando. Assim como antes da década de 50, ou antes da década de 70, antes de 69, antes do conclave, o comando que estava não era o Ashtar, era outro, que era o responsável por manter o mundo naquela mesmice, devagarinho, só colocando as tecnologias, mas deixando a galera se matar. Porque é isso que faz um mundo de terceira dimensão, expiação e provas. Okay? Então, só para finalizar, a espiritualidade, a alta espiritualidade e os seres extraterrenos é a mesma coisa. Nós somos seres extraterrenos. Os espíritos são extraterrenos, porque não são deste mundo. O que nós temos de verdadeiro nesse mundo? Os minerais e as plantas? Estes não podemos dizer que são extraterrestres. E alguns animais que são nativos da Terra, que se desenvolveram há milhares e milhares de anos, vêm sofrendo mutações e hoje estão aqui. Porém, muitos dos animais que conhecemos são trazidos de fora. Entendem? Na hora que vão fazer um projeto novo, muitos animais vêm de fora. Então, quando se fala, e esta é a forma que eu vejo, quando se fala em espiritualidade e extraterrestres, eu estou falando da mesma coisa. Vai da forma de ver de cada um. Ok, pessoal? A gente ainda vai seguir bastante esse assunto para frente, tem muita coisa para desenrolar sobre este assunto, mas para a gente poder dar uma boa raciocinada sobre ele é necessário um pouco de tempo, mas o assunto é mais ou menos este, ok? Tem muita coisa para a gente estudar a respeito disso ainda, porque eu estou neste vídeo eu estou entrando num assunto que gera muitos outros e que aí a toca do coelho não tem fim para a gente entrar, entendeu? Aí a gente só vai cada vez mais fundo, ok? Relembrando que a gente não deve levar esse assunto, estas histórias que eu estou contando aqui como verdade, ok? Isso é meu jeito de ver a coisa, baseado nos meus estudos. Beleza? Até a próxima, valeu!